Imagina isso. Você está em um Boeing 777 que acabou de decolar de Nova York rumo a Londres. Você está a apenas 15 minutos no ar quando, de repente, o capitão anuncia que há uma emergência médica a bordo e eles devem retornar imediatamente ao aeroporto. Parece simples, né? Decolar, dar a volta e pousar. Mas há um problema enorme que a maioria dos passageiros não conhece e que poderia transformar esse pouso em uma catástrofe. Esse avião decolou com combustível suficiente para cruzar o Atlântico. Estamos falando de mais de 100 mil litros de querosene. E aqui vem o ponto crítico. O peso máximo de decolagem de um avião é muito maior que o peso máximo de pouso. O que isso significa? Que se você tentar pousar com todo esse combustível a bordo, está colocando uma pressão brutal no trem de pouso, nos freios e na estrutura do avião. Literalmente, poderia colapsar o fuselagem ou estourar os pneus no impacto. E acredite, isso não é algo que você quer experimentar a 300 km por hora. Então, o que o piloto faz? Tem duas opções. A primeira é voar em círculos por horas até queimar combustível suficiente de forma natural. Mas se há uma emergência real, cada minuto conta. A vida de um passageiro pode estar em jogo. A segunda opção é muito mais rápida, mas controversa: jogar o combustível diretamente no ar. E sim, isso acontece mais vezes do que você imagina. Deixe-me perguntar algo. Você já notou aquelas válvulas especiais nas asas dos aviões grandes? Não são decorativas. São os sistemas de descarga de combustível projetados especificamente para essa situação. Quando um piloto ativa esse sistema, o combustível sai em jatos das pontas das asas, atomizando-se no ar em grande altitude. E sabe o que acontece com esse combustível? Ele se evapora antes de chegar ao solo, pelo menos é o que a indústria diz. Mas espere, porque aqui vem a parte que muitos não entendem. Isso é legal? É seguro? Não estamos contaminando massivamente a atmosfera? A resposta é mais complexa do que parece. As autoridades de aviação permitem essa prática, mas sob condições muito específicas. Os pilotos devem estar a uma altitude mínima de 6.000 metros, longe de áreas povoadas e com autorização do controle de tráfego aéreo. A essa altura, o combustível se dispersa em partículas tão pequenas que se evapora quase instantaneamente. A maioria nunca chega ao solo em forma líquida. No entanto, e aqui está o debate, esses hidrocarbonetos não desaparecem magicamente. Se convertem em gases que se misturam com a atmosfera. É ruim para o meio ambiente? Definitivamente não é ideal. Em emergências, absolutamente necessário. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar sua visão. Estudos recentes têm mostrado que, quando as condições não são perfeitas, essa descarga de combustível pode cair como uma chuva fina sobre plantações, corpos d'água e vegetação. Imagina trabalhar no campo e de repente chover querosene sobre suas plantas. Parece um pesadelo, né? Pois já aconteceu. E vamos falar de números, porque isso é impressionante. Um Airbus 380, o maior avião de passageiros do mundo, pode carregar até 320 mil litros de combustível. Se precisar fazer uma descarga de emergência, pode soltar entre 10 mil e 50 mil litros em questão de minutos. Pense nisso, 50 mil litros evaporando no céu é uma quantidade alucinante. E aqui vem o mais impactante. A norma internacional exige que esses sistemas sejam tão potentes que possam reduzir o avião do peso máximo de decolagem para o peso máximo de pouso, em menos de 15 minutos. Estamos falando de toneladas por minuto sendo expelidas para a atmosfera. Agora, algo que provavelmente você não sabe. Os aviões menores, como o 737, têm sistemas de combustível diferentes porque a diferença entre o peso de decolagem e o de pouso não é tão grande. Se precisam pousar com excesso de peso, podem fazê-lo com precauções adicionais, embora não seja o ideal. Mas os aviões de longo alcance não têm essa opção. Para eles, a descarga de combustível é uma necessidade crítica de segurança. E aqui está a pergunta que todos fazem. Com que frequência isso realmente acontece? Mais do que você imagina. Segundo dados reportados, são registradas centenas de descargas de combustível todo ano só no espaço aéreo canadense. As razões vão desde emergências médicas até falhas mecânicas, problemas no trem de pouso ou condições meteorológicas extremas que exigem pouso imediato.
Deixe-me contar um caso real que ilustra perfeitamente isso e gerou um escândalo internacional. Em 2019, um voo da Aeroplaneta teve que fazer um pouso de emergência em Los Angeles minutos depois da decolagem por uma falha no motor. O problema foi que o piloto descarregou o combustível ainda em baixa altitude e sobre áreas povoadas. O resultado? O combustível caiu literalmente sobre várias escolas, afetando mais de 60 pessoas, principalmente crianças, com irritação na pele e nos olhos. Foi um escândalo midiático enorme. A companhia recebeu uma multa milionária, famílias processaram, a mídia explodiu e a empresa enfrentou uma crise de relações públicas gigantesca. Esse incidente nos leva a um ponto crucial. A descarga de combustível deve ser feita corretamente. Os protocolos existem por uma razão. Quando seguidos, o risco é mínimo. Quando ignorados, as consequências podem ser graves. E aqui vem algo interessante. Muitos países têm regras diferentes. Na Europa, por exemplo, as restrições são ainda mais rígidas do que nos Estados Unidos. A Organização Internacional de Aviação estabelece separações mínimas de pelo menos 10 milhas náuticas horizontalmente de outras aeronaves e separações verticais de 1.000 pés se você está acima do avião que descarrega, ou 3.000 pés se está abaixo, dentro de um raio de 50 milhas náuticas. Mas voltemos à física, porque é fascinante. Quando o combustível sai das asas em velocidade de cruzeiro, estamos falando de centenas de quilômetros por hora. Esse jato de líquido encontra ar a temperaturas extremamente baixas, muitas vezes 40 ou 50 graus abaixo de zero. A combinação de velocidade, baixa pressão atmosférica e temperatura fragmenta o combustível em partículas microscópicas que se evaporam quase instantaneamente. É como borrifar perfume no ar. O líquido não cai no chão, se dispersa e evapora. Agora multiplique isso por milhares e você tem a 10.000 metros de altura com ventos de 200 km por hora. A física basicamente garante que o combustível nunca toque o solo em forma líquida, sob condições ideais. Mas claro, os componentes químicos continuam lá, só que em forma gasosa, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa. E aqui está o dilema ético que as companhias aéreas e autoridades enfrentam. É aceitável contaminar a atmosfera para salvar vidas? A maioria diria que sim, sem pensar duas vezes. Mas com a consciência ambiental crescendo, essa prática está sendo cada vez mais questionada. Alguns engenheiros aeroespaciais trabalham em sistemas alternativos, com tanques que transferem o excesso para compartimentos especiais. Mas essas soluções ainda estão em desenvolvimento e são extremamente caras. Outra coisa que talvez você não saiba, os pilotos recebem treinamento específico sobre quando e como fazer uma descarga de combustível. Não é algo que levam na leveza. Eles calculam exatamente quanto combustível descarregar, a que altitude, sobre qual área geográfica e por quanto tempo. É um procedimento técnico complexo que exige coordenação com várias torres de controle. O controle de tráfego aéreo avisa todos os aviões próximos com uma chamada geral quando há uma operação de descarga em curso. Imagina ser o piloto do avião ao lado e ouvir que tem um jato de combustível voando a centenas de quilômetros por hora perto de você. E falemos do lado econômico, que pouca gente considera. O querosene de aviação não é barato. Estamos falando de um valor médio por litro. Então, quando um avião descarrega 50.000 litros, literalmente joga $50.000 no ar. As companhias não fazem isso por gosto. Só acontece quando não há outra opção mais segura. É um custo enorme que elas absorvem, mas mostra o quanto a segurança é prioridade nessas situações. Mas aqui vem a parte realmente interessante. E se um avião não consegue descarregar combustível e precisa pousar de emergência com sobrepeso? Bem, acontece. Chama-se pouso com sobrepeso e é uma manobra que os pilotos treinam muito em simuladores. Exige uma aproximação mais suave, velocidade de descida reduzida e uma pista bem longa. Depois do pouso, o avião passa por inspeção completa porque o estresse estrutural pode causar danos microscópicos. Há casos documentados de aviões que pousaram com sobrepeso e depois descobriram craques no fuselagem ou danos no trem de pouso. Por isso, fabricantes como Boeing e Airbus definem limites claros de peso. Não são sugestões, são limites de engenharia, baseados em milhares de horas de testes e simulações. Quando você excede esses limites, está brincando com forças que podem destruir o avião. O protocolo após um pouso com sobrepeso é rigoroso e caro.
Primeiro, o avião é declarado fora de serviço. Depois, levantam o avião com macacos hidráulicos gigantes para tirar o peso das rodas. Desmontam rodas e freios completos. Fazem testes não destrutivos com ultrassom e correntes de Foucault nos eixos do trem de pouso, parafusos e longarinas das asas para buscar fissuras invisíveis. Esse processo pode levar dias e custar centenas de milhares de dólares. E aqui vai um dado curioso. Em alguns aviões antigos, ao ativar o sistema de descarga, o jato caía direto na chama dos motores e pegava fogo, criando uma língua de fogo de 30 ou 40 metros atrás do avião. Imagina ver isso do chão, um avião cuspindo fogo enquanto voa, aterrador e fascinante ao mesmo tempo. Mas nem tudo é teoria. Aqui vão casos reais que mostram a complexidade. O famoso Gimli Glider de 1983, um Boeing 766 da Air Canada, ficou sem combustível por erro de conversão de unidades.